Evangelho de Cristo, conforme o registro do evangelista João, capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Maria e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? E respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo, ou deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao local, ou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste.
E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. E então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Bom, depois desta leitura longa, deste texto clássico, do maior milagre público de Jesus, quero tratar com vocês sobre o tema: se Jesus me ama, por que eu estou sofrendo? Se Jesus me ama, por que eu estou sofrendo? A primeira declaração que quero fazer nesta noite é esta: a vida não é indolor. Nós não temos imunidade especial. E esse texto é clássico para nos mostrar isso. As crises na vida são inevitáveis, chegam para todos democraticamente, e elas podem aumentar. Lázaro está doente e não foi curado, ao contrário, a doença se agravou e ele veio a morrer. As crises geram em nosso coração uma grande angústia, porque elas tantas vezes podem gerar no nosso coração uma expectativa que não é satisfeita, que não é realizada. E eu fico imaginando que Marta e Maria deviam ter uma profunda esperança de que o Lázaro não morreria, até porque mandaram um recado para Jesus: está enfermo aquele a quem amas. Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Jesus era amigo da família. Essa família hospedava Jesus nas suas idas e vindas a Jerusalém para as festas. E não obstante tudo isso, a situação se agravou e chegou a um ponto, humanamente falando, irremediável. Lázaro está morto. Lázaro está sepultado. Talvez Marta e Maria falassem como os discípulos de Emaús: nós esperávamos que ele fizesse esse milagre. E o milagre não aconteceu. Então eu quero levantar aqui alguns pontos para a nossa reflexão nesta noite. Em primeiro lugar, como conjugar o amor de Jesus com as grandes tensões da nossa vida. Com o nosso sofrimento, por exemplo. Você tem passado por luta? A dor às vezes lateja também em seu corpo? Há situações na sua casa que ou Deus faz um milagre ou você não vê uma saída? Marta e Maria
era uma família muito especial na vida e no ministério de Jesus. Lázaro está doente, e Jesus permitiu que as suas irmãs sofressem. Jesus permitiu que o próprio Lázaro morresse. E Jesus chega a dizer: eu me alegro pelo fato de eu não estar lá. E não estar lá significa que Marta e Maria estão sofrendo, e sofrendo muito mais. E não estar lá para Jesus significa: eu dou graças a Deus, eu estou feliz de não estar lá, porque vocês verão e crerão. Agora notem comigo que Marta e Maria fizeram a coisa certa. Recorreram à pessoa certa para buscar ajuda em hora oportuna. Elas mandam um recado para Jesus. E eu gosto da teologia da Marta porque ela tem o foco certo. Está enferma aquele a quem amas. Ela não focou no amor de Lázaro por Jesus, ela focou no amor de Jesus por Lázaro. Ela não precisou dizer: Senhor, cancela a tua agenda aí, corre para cá, venha depressa, o Lázaro está doente e ele precisa da tua presença aqui. Não precisou nada disso, bastou dizer: Senhor, está enfermo aquele a quem amas, porque quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Agora, por que Jesus não curou Lázaro à distância? A pergunta que as pessoas fizeram foi exatamente esta: por que ele não evitou que Lázaro morresse? Ele podia, ele tinha poder para isso. Por que ele não curou Lázaro à distância? Ele tinha curado o filho do oficial à distância. Por que ele não foi com o emissário que foi dar o recado para ele, ficou mais 2 dias lá? Todas essas perguntas foram levantadas, todas essas perguntas foram tratadas. O verso 37 é categórico, quando os judeus disseram assim: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? É a pergunta que às vezes alguém faz para você, para mim, para nós, para nossa casa, para nossa família. Por que você está doente? Você não é crente, você não ora, você não jejua, você não vai à igreja, você não faz propósito, você não coloca diante de Deus a sua causa. Por que o problema não se resolve? Por que o enfermo não é curado? Por que o casamento acabou? Por que o filho não voltou ainda para Deus? Por quê? Por quê? Por quê? E tantos porquês e poucas respostas. Permanece a pergunta: se Jesus nos ama, por que sofremos? Por que enfrentamos a aflição? Por que enfrentamos a doença? Por que enfrentamos o luto? E notem que não há imunidade especial. O próprio Filho de Deus, o Pai não o poupou, antes por todos nós o entregou. E Jesus sofreu de fato. Como homem perfeito, ele sofreu, como você e eu sofremos. Todas as dores, todas as angústias, sede, cansaço, fadiga, sono, fome, sede, dor. Quando você olha para a história da igreja, nenhum dos apóstolos teve uma vida fácil. Todos eles morreram martirizados. O apóstolo João, que não foi martirizado, foi banido e exilado para uma colônia penal já no final da sua vida. Então, não é simples para eles e não é simples para você e para mim conciliar o fato de Jesus me amar e eu estar sofrendo. Mas é uma segunda coisa: como conciliar a nossa necessidade com a demora de Jesus? Esse é outro drama. Porque veja você que a grande questão no versículo 6 é: quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no local onde estava. Quando você tem um amigo e você pede socorro, pede ajuda, e esse amigo não atende você na hora, fica um buraco na alma, não fica não? Fica uma pergunta na mente: por quê? Vejam vocês que quando Jesus chegou na aldeia de Betânia e a Marta foi encontrar-se com ele,
fora de Betânia, porque Jesus está sendo procurado, caçado, vigiado, para ser preso, para ser morto. Ela não fala nem shalom para Jesus. Ela não dá um bom dia para ele. Ela não diz: que bom que o senhor veio. Ela diz: se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Trocando em miúdos, chegou tarde, agora não adianta mais. O senhor não veio na hora que eu esperava. O senhor nos frustrou. O senhor nos deixou na mão. O senhor não foi sensível à nossa dor. Irmãos queridos, às vezes fico a imaginar que aquilo que nós chamamos de a demora de Deus nos aflige mais do que a própria circunstância difícil e carrancuda. Às vezes o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. E não é só com Marta não, ao longo da Bíblia. Eu fico imaginando o Abraão saindo da sua terra, com 75 anos, Deus: pode ir, e eu vou lhe dar uma descendência. E o Abraão espera nada menos do que 25 anos para Deus cumprir a promessa. Deus, quando cumpriu a promessa, Abraão, conforme Paulo escreveu em Romanos 4, não tinha mais nenhuma expectativa, no sentido: olha, corpo amortecido, não dá mais, agora acabou, não tem mais chance, está sepultado lá há 4 dias, o corpo dele está amortecido. Era uma ressurreição. Quando Jesus vai ao encontro dos discípulos, uma tempestade no mar da Galileia, diz a Bíblia que ele foi na 4ª vigília da noite, depois das 3 horas da madrugada, quando já não tinha mais nenhuma esperança de salvamento. Quando Jairo vai pedir ajuda para Jesus, para ir à sua casa, para impor as mãos sobre a sua menina, Jesus demora no caminho, porque está atendendo a outra necessidade. E quando Jesus vai, então, agora alguém diz: não, agora não adianta mais não, agora a sua filha já morreu. A fé de Marta passa por 3 provas: a ausência de Jesus, a demora de Jesus e a morte do Lázaro. Como você lida com a demora de Deus? Deixa eu fazer só um checklist aqui. Quem hoje aqui nesse auditório está orando por uma causa há mais de 5 anos? Levanta a mão. Há mais de 5 anos. Como é que você lida com isso? Duro, né, pastor? Me permita uma outra análise. Como eu vou conciliar o nosso tempo, cronos, com o tempo de Jesus, o kairos de Deus? Porque veja você, no verso de número 15, o que está escrito. Jesus diz assim, verso 14 e 15: então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Não parece uma coisa estranha? Meu amigo está doente, a família está aflita, mandaram um recado para mim, o rapaz morreu, eu estou feliz, eu não estava lá. Não parece estranho? Só que Marta não sabe disso, Maria não sabe disso. E muitas vezes o tempo oportuno de Deus de agir, não sendo o nosso tempo, nos angustia muito. Nos angustia muito. Se você ler no versículo 41, está escrito lá o seguinte: quando Jesus mandou tirar a pedra, tiraram então a pedra, Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou. Tem hora que, será que é hora de dar graças mesmo? Ou é hora de chorar? Notem vocês que Jesus está feliz porque não está lá, e agora ele está na boca do túmulo, diz: graças te dou, porque sempre me ouviste. Aliás, eu sei que sempre me ouves.
O que Jesus está dizendo? Ele está entendendo que tem o tempo certo, não o cronos que marca no relógio, mas o kairos de Deus, o tempo oportuno de Deus de agir. E o kairos de Deus não é o nosso cronos, o tempo oportuno de Deus não é o nosso horário. Porque quando Deus parece demorar, na verdade Ele nunca chegou atrasado. Ele só chega na hora certa. Não do relógio do homem, mas do cronômetro do céu. Porque quando Ele parece demorar, é porque está preparando algo maior e melhor para a nossa vida. Eu já disse isso, acho que todos vocês têm ciência também, de que o fato de Jesus esperar 4 dias para ir, é porque havia uma crença entre os rabinos, de que um morto poderia ser ressuscitado, pela interferência ou intervenção humana, como Deus fizera com Elias, com Eliseu, até o 3º dia. Mas a partir do 4º dia, a crença dos rabinos era: é impossível que um homem seja o instrumento para esse milagre, só o próprio Deus em pessoa pode fazê-lo. E Jesus espera até o 4º dia para que a nação de Israel compreendesse um fato: ele não era apenas um grande homem entre os homens, ele era o próprio Deus entre os homens. O propósito era salvador. O tempo de Deus não é o nosso. Aliás, quando eu olho para a Bíblia, por exemplo, você chega e vê o anjo do Senhor indo aos sacerdotes Zacarias lá no templo, dizendo: olha, sua mulher vai ter um bebê. Só que a mulher já está velha demais, é estéril, e você poderia dizer: chegou atrasado. Aí o mesmo anjo vai lá em Nazaré e diz para uma menina virgem, namorada, noiva do senhor José, carpinteiro da cidade, e diz para ela: você vai engravidar e você vai ser mãe. Parece que chegou cedo demais. Só que o tempo de Deus não é o nosso. Ele não chegou nem atrasado nem cedo. Ele chega no tempo de Deus, é no tempo do céu, é no cronômetro do eterno, é no kairos de Deus. Louvado seja o Senhor. Bom, mas vamos a outra análise do texto. O amor de Jesus é manifestado na poderosa manifestação que Ele demonstra, porque Ele não está preso às categorias do nosso tempo. Quando Jesus fala com Marta: se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus responde: o teu irmão há de ressuscitar. Jesus respondeu, ela respondeu assim para Jesus: é claro que ele vai ressuscitar, eu sou crente, conheço Bíblia, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então preste atenção na teologia e na lógica da Marta. Se tu estiveras aqui, conjugou o verbo no passado. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, conjugou o verbo no futuro. Aí Jesus diz: Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. O Deus que agiu ontem, o Deus que agirá amanhã, é o Deus que age hoje. Aliás, esse problema é o seu, é o meu, é o nosso problema. Nenhum de nós tem dificuldade de crer que Deus fez milagres no passado. A Bíblia está cheia deles. Nenhum de nós tem dúvida que o Senhor fará milagres no futuro. Quando Jesus vier em majestade e glória, os mortos ouvirão a voz de Jesus e sairão dos túmulos. Nenhum de nós tem dúvida disso. O nosso problema é crer que Deus faça milagres agora, hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu não sei que luta você está passando, que enfrentamento de crise você está lidando, mas eu quero dizer para você que o mesmo Jesus que agiu ontem e que agirá amanhã está aqui, e Ele age hoje, agora. Ele pode fazer um milagre na sua vida nesta noite, Ele pode libertar você nesta noite, Ele pode curar você nesta noite, Ele pode salvar você nesta noite. É hoje o tempo de Deus agir. Mas sabe o que é ainda mais impressionante? Versículo 35
Está escrito que diante do fato de perguntar onde o sepultastes e levaram lá e disse, vem e vê, Jesus chorou. Sabe o que significa isso? É que Jesus se identifica com a nossa dor. O que significa esse ponto de forma prática? Significa que Jesus se importa com você. Ele sabe onde você mora. Ele sabe o seu endereço, Ele sabe o seu nome, Ele conhece o seu passado, Ele conhece as lutas que você está vivendo, Ele conhece o seu futuro. Ele sabe e se importa. Ele não é o Deus distante dos deístas, Ele não é o Deus impessoal dos panteístas, Ele não é o Deus fatalista dos estoicos, Ele não é o Deus bonachão dos epicureus, Ele não é o Deus legalista dos fariseus. Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus presente, Ele é Deus que está junto com você, conhecendo a sua dor, se importando com você. Jesus sabe o que é a dor do sem-teto, porque não tinha onde reclinar a cabeça. Ele sabe o que é a dor da solidão, porque lá no Getsemane, na hora mais crucial da sua vida, Ele estava sozinho, suando sangue. Ele sabe o que é a dor da perseguição, porque Ele enfrentou a perseguição de Herodes na sua infância, enfrentou a perseguição dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, do povo. Ele sabe o que é a dor da traição, porque foi traído pela multidão, traído por Judas, abandonado pelos seus discípulos. Ele sabe o que é a dor da humilhação, porque foi cuspido, foi esbordoado publicamente. Ele sabe o que é a dor da enfermidade, porque diz a Escritura que Ele foi preso, Ele foi condenado à morte de cruz, e Ele tomou sobre si a nossa dor e a nossa enfermidade. Ele sabe o que é a própria dor da morte, porque Ele a experimentou. Então eu quero dizer para você que aquele que enxuga as nossas lágrimas está aqui hoje, com você e comigo. Então, eu quero só dizer mais uma coisa antes de entrarmos para o último ponto. O Jesus que está aqui e é poderoso para fazer um milagre na sua vida, não descarta, não dispensa a sua participação naquilo que você pode e deve fazer. Porque seria muito fácil para Jesus, que tem poder para levantar um morto do túmulo há 4 dias, tira uma pedra do caminho. Sai daí, pedra. A pedra sai voando. Mas Jesus se posta na porta do túmulo. Só para entender vocês, não é um túmulo como nós hoje acostumamos ver aqui. Cava um buraco, 7 palmos, bota o caixão lá embaixo, joga a terra por cima. Não é esse modelo de túmulo. É um túmulo cavado na rocha. Você vai descendo, bota o morto lá, não tem caixão, é amarrado, envolto em lençóis. E ele chega, olha, vê, chora e dá uma ordem: tirai a pedra. Tirai a pedra. A Marta chegou a intervir: não, senhor, o senhor me desculpa, mas não vou mexer com isso não, já cheira mal. Talvez a Marta pudesse pensar: quem sabe Jesus está meio tristão aí porque não veio, quer dar uma despedida final aí no amigo. Então, senhor, não faz isso não, já cheira mal, agora não adianta mais. Tem hora que você não quer revolver com as coisas na sua vida, porque mexer com essa pedra, tirar essa pedra, pode trazer algum desconforto. Mas a ordem de Jesus é: tirai a pedra. Isso eles podiam fazer. Às vezes os milagres de Jesus começam com uma pequena intervenção humana. Lembra lá da viúva dos profetas, do discípulo do profeta? Eliseu perguntou: o que você tem em casa? Ela disse: não tem nada, exceto uma botija de azeite, um pouquinho de farinha na panela. Pois é, a partir desse pouquinho que você tem aí, é que nós vamos começar o milagre. Tinha uma multidão faminta e Jesus está lá numa região desértica, os discípulos desesperados: onde vão comprar pão? O problema não é onde, não é com quanto dinheiro, não, Jesus, nem padaria tem nessa região aqui. E Jesus começa o milagre com 5 pães e 2 peixinhos.
Deus vai libertar o povo de Israel de uma amarga escravidão, de um potentado império que era o mais poderoso da terra. E Deus vai fazer o quê? Pega um cajado do pastor, uma pele tostada do sol lá no deserto. Com esse cajado aqui você vai envergar o maior império do mundo. O que você tem? É a partir do pouco que você tem que Deus começa a fazer um grande milagre na sua vida e na sua história. Tirai a pedra. Agora note, Jesus na boca do túmulo começa a dar graças. Tem hora, irmãos, que a gente pensa, na boca do túmulo é lugar de lamentar, de chorar, de reclamar. Ou talvez de Marta continuar expressando a sua mágoa, porque ela novamente está interferindo. Ela tem mania de interferir na agenda de Jesus. Porque lá na casa dela um dia ela disse para Jesus: o senhor não vai chamar a atenção da minha irmã não? Eu estou trabalhando sozinha aqui nessa casa, me virando aqui para dar conta do recado, e a minha irmã sentada ao teu pé, não dá para entender um negócio desse não. Jesus, intervém aí, ué, dá uma bronca na minha irmã. Agora Jesus está mandando tirar a pedra. Ô senhor, não, calma lá, o senhor não veio na hora certa, agora também não adianta o senhor tirar essa pedra, já cheira mal, não adianta mais, acabou. Marta, se creres verás a glória de Deus. Não duvide, creia que o Senhor pode fazer o impossível dos homens. Tirar a pedra é missão nossa, levantar o morto é missão de Jesus, e só Jesus faz isso, só Ele faz isso, porque só Ele é a ressurreição e a vida. Mas eu termino com o último ponto: o amor de Deus é manifestado no sublime propósito de Jesus. Qual foi o propósito de Jesus nesse último milagre público que Ele realiza? Primeiro, confira comigo o versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, o que é a glória de Deus? A glória de Deus é quando o Filho de Deus é glorificado, aí manifesta a glória de Deus. Você já parou para perceber isso? Tem hora que o sofrimento vem e Deus permite. Para quê? Para que Deus seja glorificado. Esse é o maior propósito. A razão da nossa existência neste mundo é a glória de Deus. E quando Jesus é glorificado no nosso sofrimento, na nossa história, na nossa experiência, na nossa vida, o Pai é glorificado, porque o Filho é glorificado através dessas situações. Segundo propósito, veja comigo, o despertamento da fé, versículo 15, leia o verso 15 comigo, você pode ler em voz alta, por favor, vamos juntos? E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Com que propósito? Para que possais crer. Bom, mas os discípulos já criam em Jesus. Vocês notam que o propósito deste evangelho é provar que Jesus é Deus. E Jesus é Deus que faz as mesmas obras de Deus. Ele já tinha transformado água em vinho, ele já tinha curado o filho do oficial, ele já tinha curado o paralítico de Betesda, ele já tinha multiplicado pães e peixes, ele já tinha andado sobre as águas, ele já tinha curado o cego de nascença, agora ele ressuscita Lázaro, as obras de Deus, e isso é para que vocês creiam. Às vezes Deus permite sofrimento na nossa vida, irmãos, para que as pessoas que estão à nossa volta possam de fato crer. Vocês e eu já temos ouvido tantos testemunhos de como Jesus tem feito milagres através de um crente fiel num leito de hospital. Quando a pessoa olha aquela pessoa e vê a serenidade, e vê a paz, vê a confiança, enquanto do lado aqui da cama está desesperado. A oportunidade de falar de Jesus, de contar qual o segredo desta alegria, desta paz, desta serenidade, desta confiança.
O Senhor permite que você e eu passemos por determinadas circunstâncias para que as pessoas tenham os seus olhos abertos para a fé e alcancem em Jesus a salvação. Aliás, os milagres em João são chamados de sinais, porque o propósito não é o milagre em si, o milagre é apenas uma forma de Deus alcançar um propósito maior, que é a salvação, para provar que Ele é a ressurreição e a vida. Mas finalmente, o propósito é a entrega de Jesus para morrer pelos nossos pecados. Então vamos dar uma olhadinha aí no versículo 8. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? O senhor está com um senso de martírio? O senhor está querendo morrer? É isso? Versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse com os discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. O cara está valente, quer morrer também. Já que é para morrer, conta com a gente. Versículo 46 até o versículo 57 retrata o fato de que Jesus tem plena consciência de que ali duas alas se abririam. Primeiro, haveria um grupo que haveria de crer, e muitos creram. Segundo, haveria um grupo ali que havia de radicalizar-se ainda mais, porque o mesmo sol que amolece o barro, que amolece a cera, endurece o barro. Pode ter certeza disso. Estamos nesse auditório aqui. É possível que a mesma mensagem alcance um coração e ele se quebrante, e essa mesma mensagem chegue em outro coração e ele se endureça. Um grupo vai sair dali e vai denunciar Jesus aos fariseus, que vão convocar o sinédrio e vão expedir uma ordem: onde vocês encontrarem Jesus, denunciem-no, para que possamos prendê-lo. E foi exatamente nesta semana, a última semana de Jesus na terra. Eles não botaram a mão nele, porque prevaleceram sobre ele, não. Quando foram prender Jesus no Getsemane, foi ele quem se apresentou: a quem buscais? A Jesus Nazareno. Pois sou eu. Caíram por terra. E depois Jesus deixou claro para eles: sabe por que vocês estão me prendendo? Todo dia eu estava aqui. É porque essa é a hora das trevas. Esta é a hora das trevas. Para esse dia eu vim. Eu voluntariamente me entrego. Se o Pai não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, Jesus voluntariamente não levou em conta a ignomínia da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de morrer por você e por mim. Glória de Deus. Fé salvadora, entrega sacrificial como nosso Redentor. Então, o sofrimento passa a ter um outro sentido, passa a ter propósito. Porque se sofremos, não sofremos por acaso, nem porque Jesus não nos ama, nem porque Ele não se importa conosco. Se nós estamos passando por uma luta, é porque Ele tem um propósito. Isso terá glória para Deus, isso terá salvação para as pessoas, isso demonstrará o grande amor de Jesus, que não poupou a si mesmo, antes por todos nós se entregou. Que Deus nos abençoe. Amém.